Olá, sejam todos bem-vindos a esta discussão do livro de Apocalipse. A designação hoje será do capítulo 1 ao capítulo 5. Sei que todos esperavam por essa nossa discussão e eu espero aqui que nós possamos tirar muitas dúvidas, nós possamos aprender o que o livro de Apocalipse tem para cada um de nós e a aplicação em nossos dias. Então, alguém certa vez disse que a única coisa mais assustadora do que as bestas do Apocalipse são os estudiosos que o interpretam. Nós devemos ter extremo cuidado com a forma como interpretamos e encaramos a linguagem deste livro. Nesta discussão, talvez não seja possível sair com a interpretação definitiva das passagens, mas oferecerei aqui formas com que os versículos podem ser lidos, o que significavam para João e como podemos aplicá-los a nós em pleno século XXI. Então vamos começar com uma história? Porque o livro de Apocalipse é para nos preparar para os últimos dias e a segunda vinda de Cristo. Então, começo do século XIX. Um jovem chamado William Miller crescia, lutou na Guerra de 1812 e sai dessa guerra meio desiludido. Mergulha no estudo da Bíblia. Ele é de criação batista e fica fascinado com os livros de Daniel e Apocalipse. Ele estuda com afinco procurando padrões e no ano de 1818 decide que pode predizer a data da segunda vinda. Ele crava o ano em 1843 e, por volta dos anos 1840, começa a atrair milhares de seguidores para presenciar esta vinda de Cristo. E adivinhe só, Jesus não aparece. Ele decide usar um calendário diferente para seus cálculos. 1844. Nada de Jesus. E esse episódio termina sendo conhecido como o Grande Desapontamento ou a Grande Decepção. Esses seguidores de Miller se dissociaram em vários grupos diferentes. Ellen White lidera um dos grupos e funda a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um pouco depois, os Testemunhas de Jeová saem deste grupo. E, se adiantarmos no tempo, até os anos 1950, há um terceiro grupo, conhecido como ramo davidiano, que vem dessa tradição de Miller, e como o nome diz, acreditavam que o descendente de Davi seria revelado em sua organização. E um jovem chamado Vernon Howell, que havia se afastado dos adventistas, se une ao ramo davidiano e ele começa a ler o livro do Apocalipse e acha que ele é o cordeiro que quebraria os 7 selos e traria os últimos dias. Ele muda seu nome para David Koresh, para representar sua descendência davídica. Isso tudo culmina com o cerco de Waco, no Texas, com a morte de 86 pessoas, sendo cerca dessas 86 pessoas, 1/3 crianças. Então o livro de Apocalipse é um livro perigoso. Literalmente carrega uma contagem de corpos, não só aqui nas Américas, mas desde o 2º século depois de Cristo, com um grupo conhecido como montanistas, que alegavam saber o dia da segunda vinda. Os riscos sempre foram altos com o livro de Apocalipse. Algo neste livro atrai a atenção das pessoas e mudou o curso da história religiosa nas Américas. Voltando ao século XIX, 1805, um jovem chamado Joseph Smith nasce em Vermont. Sua família se muda para Nova York. 1820, vê o pai e o filho. 1823, vê um anjo.
1827, recebe umas placas douradas. 1830, publica o Livro de Mórmon. Agora, qual a primeira história do Livro de Mórmon? Um profeta chamado Leí é levado à sala do trono de Deus, quase uma exata representação de Apocalipse, capítulo 4, onde João se encontra na sala do trono de Deus. Primeiro Nef 8, Leí tem a visão da árvore da vida, o que nos relembra Apocalipse 2 e Apocalipse 21 e 22, onde há a imagem da árvore da vida em destaque e o novo reino de Deus. Primeiro Nef 11 a 14, Nef tem uma visão que tem conexões com Apocalipse, sendo até lhe dito o nome de quem escreveria o livro de Apocalipse. Nenhum outro autor do Novo Testamento é mencionado por nome no livro de Mórmon, mas João é mencionado 2 vezes. É o segundo livro mais citado no livro de Mórmon. Então, a mensagem é clara. Leiam o livro de Apocalipse. Em Doutrina e Convênios, vejam só, também é o segundo livro mais citado. A mensagem continua clara. Estudem o livro de Apocalipse. Em 1842, quando é instituída a cerimônia da investidura, não é uma chance de não só os profetas, mas todos nós nos transportarmos à presença de Deus e conversar com seus anjos, sendo de certa forma uma democratização do livro de Apocalipse? A história Santos dos Últimos Dias é moldada por este livro. Viram como o livro de Apocalipse traz influências tanto negativas como positivas para a história da humanidade? Até o 3º século depois de Cristo, se aceitava que o autor era João, o apóstolo. A partir do século III, começou a ter debates, porque o grego do João, o apóstolo, era um grego muito bom, e o de Apocalipse é o pior grego de todos do Novo Testamento. Há erros por toda parte. Hoje, a maioria não associa João, o apóstolo, com João, o revelador. Como santos dos últimos dias, temos o livro de Mórmon que nos confirma que João, o apóstolo, é o João revelador. Então há algumas teses para que esse grego seja o pior. Ou ele ditou essas revelações a um escriba com um grego ruim, ou ele próprio escreveu. E as outras, 1º, 2º, 3º João e João, foi por meio de um escriba. Então há 2 datas que são mais prováveis para quando o livro foi escrito: os anos 60 ou os anos 90 depois de Cristo. E há bons argumentos para ambas. E essas 2 se encaixam no perfil da literatura apocalíptica que prospera quando as coisas estão indo mal, quando o povo sofre perseguição, porque é uma literatura vingativa, onde estes inimigos são derrotados. Por exemplo, os capítulos 13 a 17 claramente falam sobre o Império Romano e parecem os eventos que transpiraram entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Então nós temos alguns temas principais no livro de Apocalipse. São os últimos dias, a segunda vinda, o bem versus o mal, os julgamentos de Deus contra os iníquos, a segurança para os justos e o templo celestial. É difícil definir um gênero literário para o livro de Apocalipse, porque parece ser uma mistura de 3 diferentes gêneros. Primeiro, o gênero de epístola, uma carta a pessoas reais em localidades reais.
O segundo gênero é o gênero da profecia. Por exemplo, nos capítulos 2, 3 e 22. Geralmente revolve sobre questões morais como pecado e predições. E o terceiro gênero é o apocalíptico, por exemplo, os capítulos 4 ao 21, que significa revelar, descobrir coisas sob a perspectiva de Deus. Geralmente existe um tour pelos céus, um tour guiado, um anjo que mostra as coisas pela perspectiva de Deus. Lida com um fim, a meta final de Deus. Diferente da profecia, este gênero não pretende prever o que acontecerá em alguns anos, mas mostra um panorama maior, sob a perspectiva de Deus, tendo em mente a ideia de que você confie e acredite, uma vez que veja Deus no completo controle. Então, esse que escreveu, João, o revelador, acreditamos ser o filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Era um pescador, era chamado de João o Amado, escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas, foi ordenado e serviu como um dos 12 apóstolos. Serviu como membro da primeira presidência da igreja em seus dias. E foi banido para a ilha de Patmos por pregar o Evangelho. E ao final foi transladado. Então, conselho prático aqui. Não tentem dar um significado ou correlação específica. Não presumam que João está falando sobre uma coisa específica que está em código e que temos que desvendar. Além da linguagem dos símbolos que precisamos aprender, a outra linguagem é a do Velho Testamento, porque cerca de 75% dos versículos do livro fazem menção a algo do Velho Testamento. E a palavra grega Apocalipse significa literalmente revelação ou descoberta do que estava oculto ou escondido. O elder Bruce R. McConkie dizia o seguinte em seu livro Understanding the Book of Revelation: espera-se que entendamos o livro de Apocalipse? Certamente. Por que então o Senhor o revelaria? A noção geral de que trata de bestas e pragas e simbolismos misteriosos que não podem ser entendidos simplesmente não é verdadeira. Isso é tão enfatizado que nos dá um sentimento totalmente errado sobre esta porção revelada da verdade. Se nos aplicarmos devotadamente, poderemos ter a visão do que o antigo revelador registrou. Então vamos começar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, quando ele diz aí revelação de Jesus Cristo, é Apocalipse de Jesus Cristo. Podemos interpretar que o próprio Cristo é revelado nesta visão, neste livro, o que nos faz perguntar em cada coisa que lemos, o que é que isso tem a ver com Jesus Cristo? Ou podemos interpretar que é uma revelação vinda de Jesus Cristo. Então, ou a revelação é vinda de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, ou em tudo que leremos neste livro, Jesus Cristo será revelado. Talvez até seja um aviso de João dizendo, olha, as coisas podem esquentar daqui por diante. E aí ele diz, brevemente, e brevemente é o quê? 10, 100, 1000 anos? Nós não sabemos. Como este livro é basicamente sobre Jesus Cristo,
ele é apresentado por diversos e inúmeros títulos, como vocês estão vendo aí. Ao todo, são 46 nomes e títulos empregados a Jesus Cristo e aparecem por 199 vezes durante o livro de Apocalipse. Então, Apocalipse 1 é uma revelação de Deus dada a seu Filho Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, e que foi trazida a João, o revelador, por meio de um anjo. Apocalipse capítulo 1, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Era João que estava testificando sobre Cristo ou ele testificava sobre o testemunho que Jesus Cristo tem do Pai e de sua obra? Testemunho de quem, então? De João sobre Cristo ou testemunho de Cristo sobre o Pai e seu plano? Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse versículo é o primeiro de um padrão de 7. Teremos 7 bênçãos ao longo do livro. Nos capítulos 2 e 3, teremos 7 igrejas. No capítulo 6, 7 selos. No capítulo 8, 7 trombetas. Então, os que ouvem aí as palavras desta profecia, essas coisas eram transmitidas oralmente. Não era comum a leitura. Era como se alguém subisse ao púlpito e lesse Apocalipse para nós na reunião sacramental, o que levaria cerca de 90 minutos, 1h30. E o tempo é agora. É isso que João urge a sua audiência. As coisas acontecerão já. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Pode João estar falando simbolicamente da igreja perfeita? Ou seja, completa ou universal? Talvez ele esteja dizendo: todos vocês que consideram-se parte da igreja perfeita, tenham uma mensagem para vocês. Esse sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, é uma referência a Êxodo 3:14, quando ele dá o nome de Deus: eu sou o que sou, eu sou aquele que era, eu sou aquele que era, eu sou aquele que há de vir. E os 7 espíritos seriam os servos ou os líderes constituídos sobre as 7 igrejas? Ou seria simbólico de um espírito completo, perfeito, como o Espírito Santo está diante de seu trono? Versículo 5 de Apocalipse 1. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Pensem como um cristão do século I depois de Cristo. A pergunta que pairava na mente deles era:
ele é poderoso o suficiente para derrotar o imperador romano? João constrói aqui a figura de um Deus em quem podemos confiar. Aquele que nos amou em grego. A construção da frase é no presente. Então seria assim: aquele que nos ama. Ele, Cristo, faz isso agora, no presente. E nós somos limpos por um Deus poderoso que me ama. O livro de Apocalipse vai brincar com essa imagem do sangue como um agente purificante e não um agente que dá nódoa, que mancha. No capítulo 7, veremos os 144 mil que foram limpos no sangue. E não é assim que funciona. O sangue não torna as coisas brancas, ele mancha. O livro de Apocalipse usa e abusa desses paradoxos. Versículo 6 de Apocalipse 1. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Nos capítulos 2 e 3, é como essa promessa de nos tornar reis e sacerdotes é cumprida. É um símbolo aí dos que recebem a exaltação no reino celestial. E essa é uma linguagem bem templária. Nós nos lembramos do templo. E em Êxodo 19, mais uma referência ao Velho Testamento, nós lemos que ele nos tornaria um reino de sacerdotes no hebraico. E é isso que é a promessa aqui de Apocalipse 1, versículo 6. No capítulo 5, nós também teremos esta imagem de um reino de sacerdotes de volta. Versículo 7 de Apocalipse 1. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Viram como temos que ser fluentes na linguagem do Velho Testamento? Porque aqui tem uma referência a Daniel, capítulo 7, a Zacarias, capítulo 12. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sim, eles são poderosos para aniquilar o Império Romano. Então, as três imagens passam este sentido: Alfa e Ômega, letra inicial e final do alfabeto grego, princípio e fim, era, é e há de vir. A ideia aqui é enfatizar o poder de Deus e de Jesus Cristo. Versículo 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Era comum o Império Romano isolar no exílio feiticeiros, profetas que faziam predições sobre a queda do Império Romano. Eles mandavam essa pessoa para lá para dar aquela esfriada na cabeça, para pôr em ordem os pensamentos. As aflições aí mencionadas por João não eram nem tanto pelo Império. Houve sim uma perseguição e o imperador atual daquela época, Domiciano, não era tão fã assim dos cristãos. Mas a pressão maior era pela vizinhança, pela sociedade que os rodeava. Eles não estavam indo ao templo pagão, não comiam da carne ofertada aos ídolos. Como estas
eram coisas de Estado, digamos assim, eles meio que eram vistos como não patriotas. Os cristãos ficavam literalmente entre a cruz e a espada, tentando formar a sua identidade singular em meio a tudo isso, em meio a toda essa confusão. Capítulo 1, versículo 11, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. São localidades próximas, como vocês podem ver. E João poderia ter até fundado algumas dessas igrejas. E veremos no capítulo 2 e 3 que cada uma recebe uma mensagem específica. Algumas dessas igrejas estão indo bem, outras nem tanto. E a cada uma é prometido algo. Poderiam ter sido mais igrejas? Sim. Mas João escolhe 7 para evidenciar as bênçãos recebidas, e que seriam as bênçãos recebidas por todos nós na igreja perfeita, na igreja universal. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. Então há algo de majestoso aqui, bem vestido, como um imperador. Também podemos ver aqui como símbolos de vestimentas do sacerdócio. No versículo 14 continua: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Chama de fogo aí simbolizando o poder divino. Parece-se também com o ancião de dias mencionado em Daniel, capítulo 7. Versículo 15: E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra, na mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A destra vai aparecer novamente no capítulo 5. Deus é protetor. Nós podemos confiar nele. Estamos em sua mão direita. A espada diz que Deus o defenderá. Vemos essa imagem da espada de 2 gumes em Hebreus e depois, bem proeminente, em Apocalipse 19. Vejam que ele usa essa mão direita, essa mão forte, para proteger as 7 estrelas. E no versículo 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. A mesma mão protetora que segurava as 7 estrelas, a mão que representa poder, ele impõe sobre João e oferece a ele a mesma proteção. Ele está dizendo: pode confiar em mim. É assim que o Senhor realmente se parece? João usa símbolos, fogo, mão direita, para descrever certos ideais, certas características do Senhor. O que ele queria, a ideia que ele desejava passar com isso era de que ele era poderoso. Então,
Tente pensar sempre figurativamente. Temos muitos problemas ao interpretar literalmente. Os capítulos 2 e 3 seguem o gênero da epístola. Cada igreja recebe essa carta, vamos dizer assim, bem como a profecia. É uma recomendação, é uma condenação, é uma promessa para cada uma delas. Parece seguir até uma rota missionária, sendo possível viajar entre essas igrejas numa jornada de 2 dias. E há um padrão, há uma estrutura literária fixa que João usa para cada uma delas. Em Apocalipse 1:19, nós lemos: escreve as coisas que viste, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As que viste, capítulo 1 de Apocalipse. As que são, capítulos 2 e 3, que nós estudaremos agora. E as que depois destas hão de acontecer, capítulos 4 a 22 de Apocalipse. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, aí já vem a interpretação, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Esses anjos são os servos de Deus que presidiam estas congregações, ou os bispos destas congregações. Cada congregação tinha sua especificidade e recebe uma bênção específica. João, portanto, age como um escriba. São as palavras do Senhor para esta congregação. Então vamos para a primeira igreja, em Apocalipse 2, versículos 2 a 4. E diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e perseveraste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Essa foi escrita à igreja em Éfeso, uma das maiores cidades do mundo na época, famosa por seu culto a Ártemis ou Artemis. O seu templo era uma das maravilhas do mundo antigo. O mérito da cidade era reconhecer os falsos mestres que estavam em seu meio. Mas havia um problema. Eles deixaram o seu primeiro amor. Podemos interpretar isso como sendo uma diminuição no amor ao próximo, que agora lhes causava mágoas e dor. Perderam aquele comportamento pacífico inicial e ficaram mais fechados, endurecidos. E quantos de nós não agimos assim depois de um tempo na igreja, quando nos acostumamos com as coisas e vimos que talvez não seja bem assim o que aquele irmão faz, a gente ensina o amor, mas às vezes nós escorregamos e aí nós terminamos ficando mais fechados, mais endurecidos, perdendo ou esquecendo daquele primeiro amor. Versículos 5 e 6 de Apocalipse 2. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E senão, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O Senhor,
Ele diz: volta para aquele amor inicial, deixa esse ranço que você pegou do seu próximo. E falando sobre os nicolaítas, seguiam ao herege Nicolau. Lembram de Niké, que a gente já discutiu em outras aulas? Significa vitória. Acrescida da palavra laikolaos, que significa povo, ou na segunda acepção, leigos. Então, Nicolau seria vitorioso sobre os leigos, vitorioso sobre aqueles que não têm conhecimento. Não sabemos muito sobre esta seita. Alguns a associam com a indulgências ao pecado sexual, mas no geral, pode-se dizer que professavam doutrinas contrárias à doutrina de Jesus Cristo. Talvez aqui tenha algo a ver com comer carne ofertada aos ídolos. Eles sofriam pressão para irem ao templo pagão de Ártemis. Em 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo terá que lidar com este conflito sobre o que fazer com a carne ofertada aos ídolos. E o problema é que nessas ofertas era onde a festa, as relações sociais aconteciam. Então as pessoas te julgavam por você não estar lá. A questão que surgia era: não dá para eu festejar com eles no sábado e domingo eu ir para a igreja? E o Senhor aqui está dizendo não, simplesmente não dá. Como santos dos últimos dias, podemos receber estas pressões do mundo por não fazermos o que eles fazem. E aí vem a pergunta: eu posso ceder um pouquinho? Posso rebaixar um pouquinho os meus padrões? Ou devo enfrentar o mundo e me manter firme? Várias igrejas, como um coletivo, também sofrem esta pressão e a dúvida permanece. Alteramos as políticas da igreja ou permanecemos com as mesmas políticas, sendo contrárias às coisas pregadas pelo mundo? Versículo 7 de Apocalipse 2 termina num tom positivo esta carta. Parece um retorno a Gênesis. Ezequiel, essa menção à árvore da vida, porque ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Início e fim. A árvore inicial, a árvore final. A vida eterna reside em mim, o Senhor está dizendo. E eu a ofereço àquele que vencer. É um tema recorrente no livro de Apocalipse. Aquele que vencer, ao que vencer. Agora, nós veremos a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Eles estavam se saindo muito bem, como vemos aí no versículo 9. Eu conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, porém tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Era uma cidade rica e próspera. A blasfêmia seria o falatório difamatório que diziam dos cristãos por não irem ao templo. O que não era a adoração em si, mas a responsabilidade cívica de participarem destas festividades e comer com eles. Aceitar a Cristo era o que definiria como o verdadeiro povo de Israel, segundo Paulo. Muito cuidado aqui para não desenvolver qualquer ideia antissemita. E essa é uma característica da literatura apocalíptica. Ou é 8 ou 80, não há meio termo, ou é da Igreja de Cristo ou é da Igreja de Satanás. Então, esses que não haviam aceitado a Jesus Cristo
não eram verdadeiramente parte de Israel. Por isso, são chamados de sinagoga de Satanás. Muito cuidado, mais uma vez, para não desenvolver qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de xenofobia. Versículo 10 de Apocalipse 2: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os 10 dias indicam um tempo limitado, uma certa duração. Um dos motivos para eles terem relações econômicas cortadas com o Império Romano, já que não partilhavam desse convênio do templo pagão. Ou eles sofriam também com as blasfêmias e acusações daqueles judeus, entre aspas, que haviam se aliado ao Império e, com isso, acarretava punição aos cristãos. Provavelmente a coroa mencionada era aquela tiara de louros concedida aos vitoriosos nas competições esportivas. A ideia era de um triunfo numa competição. E a mensagem para Esmirna era: estão indo bem, continuem assim e terão os louros da vitória. No versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Foi escrita para a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, um discípulo fiel, foi martirizado lá. E por isso o Senhor diz que lá Satanás habita. Porque lá havia um altar enorme em adoração a Zeus. Antipas, então, foi um dos mártires da igreja. Versículos 14 e 15 de Apocalipse 2. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, que tens lá os que retêm a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Balaão, do Velho Testamento, onde lemos sua história em Números, do capítulo 22 ao capítulo 24, ele atraiu os israelitas ao culto dos deuses moabitas. As pessoas em Pérgamo estavam assimilando a cultura do mundo. As práticas mundanas de, por exemplo, comer a carne oferecida aos ídolos. Talvez até estivessem participando do ritual, participando do sacrifício. Pérgamo sentia a pressão, assim como nós sentimos a pressão, por exemplo, dos colegas de trabalho, que esperam que hajamos de certa forma. Dos familiares não membros, que esperam que hajamos de certa forma. O mundo nos pressiona a agirmos da forma que o mundo espera que hajamos e muitas vezes nós começamos a ceder. Esse fornicassem aí não é no sentido sexual, mas no sentido da idolatria, pois eles se prostituíam atrás de outros deuses. No versículo 16 diz: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti
e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Esse em breve, na King James Version, é quickly, significando rapidamente. Não é boa coisa quando o Senhor diz que breve virá. E aí, cuidado com a interpretação. Aqui o Senhor não fala da sua segunda vinda. É uma promessa que só se aplica a esta comunidade específica. Então, é uma profecia exclusiva para esta igreja. E no versículo 17, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e um novo nome escrito na pedra, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Não se sabe ao certo o que é esse maná escondido. Talvez seja algum conhecimento ainda não revelado pelo Senhor. Talvez até seja uma referência ao banquete messiânico a ser servido quando o Senhor retornar. Talvez seja ainda o maná que ficava guardado dentro da Arca da Aliança que seja trazido à presença do Senhor. Nós não sabemos. Essa pedra branca, nós podemos encontrar mais sobre ela em Doutrina e Convênios 130, 10 e 11. E são chamadas de Urim e Tumim, que em hebraico significa luzes e perfeições. É um nome inspirado das Escrituras. E aí, ao nos espelharmos neste novo nome, esse nome que é inspirador para nós, o teremos como exemplo. E assim poderemos ser mais perfeitos e conhecer o reino celestial. Por isso é a palavra-chave. Essa pedrinha branca, se colocada em contexto, pode ser aquela usada quando vemos menção a lançar sortes no Velho Testamento. Alguém sendo julgado, por exemplo, se tinha duas pedras, a pedra branca para a absolvição e a pedra preta para a condenação. Esse Urim e Tumim ficava naquele bolso atrás do peitoral do sumo sacerdote. Então ele orava perguntando a Deus e dependendo da pedra que ele tirasse detrás desse peitoral seria a resposta inspirada do Senhor. Então Deus nos dando uma pedra branca pode ser simbologia para a nossa absolvição. É isso que Deus queria demonstrar. E aí não é aquela ideia que no capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse, ele nos passa de reis e sacerdotes? O novo nome seria o próprio nome de Jesus? No sentido de Isaías 62, 2 a 3. E nações, em Isaías 62, na King James Version, é gentios, é traduzida como gentios. A imagem da coroa também está presente nessa passagem de Isaías. Remete-nos a Alma, capítulo 5, versículo 19. Tendo a imagem de Deus gravada em nosso semblante. Essa coisa de escrever o nome na testa é uma declaração de quem nós servirmos. Vejam aí, Isaías 62, 2 a 3. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Então essa declaração de quem nós servimos é ao Senhor ou ao mundo? E ele nos reclama
como sua propriedade. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja em Tiatira, essa é a quarta igreja. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Os pés de latão seriam o oposto dos pés vistos por Daniel, que eram em parte de ferro e em parte de barro. Nós achamos isso em Daniel, capítulo 2, versículos 33 e 41. Latão aí seria um metal misto de grande brilho, que representa força e estabilidade. Apocalipse capítulo 2, versículos 20 e 21. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. É o motivo desta comunicação a esta congregação. Jezebel aí traz uma imagem de idolatria, não sendo o nome próprio mesmo de uma pessoa real. A fornicação, mais uma vez, não é no sentido sexual, mas no sentido religioso de infidelidade. E aí está o problema recorrente: comer dos sacrifícios da idolatria. Versículo 22. Eis que a lanço na cama e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas obras. No original, quando ele diz lanço na cama, seria mais como lanço no leito de morte. E aí nossas ações têm consequências sobre nossa família. Teremos que ter muito cuidado quando lemos aí no versículo 23, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Na nota de rodapé A, do versículo 22, aponta para a tradução de Joseph Smith, que corrige a palavra cama para inferno. No versículo 23, quando ele diz ferirei de morte, a palavra também poderia ser traduzida como praga, e lançarei uma praga sobre os seus filhos, vendo como nossos atos respingam na nossa posteridade. E aí no versículo 25 de Apocalipse 2, porém o que tendes, retende-o até que eu venha. Devemos nos apegar à fé que possuímos, não importa o tamanho dela, não importa o conhecimento do plano de felicidade do Pai, não importa se é pouco ou se é muito, mas devemos nos apegar ao que já sentimos para nós não cairmos. Apocalipse 2, dos versículos 26 ao 28. E ao que vencer, de novo esse tema, e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vasos de oleiro, assim como recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, mesmo as coisas sendo problemáticas em Tiatira, o Senhor ainda tem esperança. Ainda há tempo para o arrependimento. E a promessa é a de ser um co-governante ao lado dele. Ele vai partilhar, ele vai compartilhar o seu poder. A estrela mencionada é uma referência a Números, capítulo 24, versículo 17, e é mencionada novamente por João em Apocalipse 22,
16 é uma representação do próprio Jesus Cristo. E agora que estamos celebrando o Natal nesta época, é uma referência perfeita ao nascimento do Salvador. Agora vamos para Apocalipse 3, versículos 1 e 2, que vamos aprender sobre a quinta igreja. E diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então eles pareciam ser fiéis, quando ele diz aí, tens nome de que vives. Ou seja, eles receberam o nome de Cristo ao se batizarem, mas permaneciam em pecado. Ele diz, estás morto. Pareciam ter um problema específico de complacência com os padrões do mundo. E esses 7 Espíritos de Deus seriam um símbolo aí da ministração angelical a eles. Tens nome de que vives, ou seja, mais um lembrete de Alma 5, quando ele pergunta se temos gravado em nosso semblante a imagem de Cristo. Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não velares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nós devemos guardar o que nós já temos. Não interessa se é pouco ou é muito. Manter o que já tem de fé, de sabedoria, de testemunho. Só aqueles que não conhecem os sinais da segunda vinda, que não têm um relacionamento íntimo com o Salvador, é que serão surpreendidos pela vinda dele. Esse é o velar. E se não velares, virei sobre ti como o ladrão. Então, é nós conhecermos, termos um relacionamento íntimo com o Salvador, e ele não nos pegará desprevenidos como o ladrão. A segunda vinda só vai ser surpresa para aqueles que não velam, que não conhecem. Versículos 4 a 5, temos mais uma vez aí roupas sendo utilizadas como símbolos. Porque diz o seguinte: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de roupas brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esse livro da vida seria o censo da Nova Jerusalém. Talvez seja a isso que Moisés faz alusão em Êxodo 32, versículos 32 e 33. Contaminar as vestes é um símbolo para o pecado. Andar de branco seria um símbolo para a expiação de Cristo. E a ideia aqui é que, se nos arrependermos, ao invés de riscar nosso nome do livro, ele confirmará que mantém um relacionamento conosco. Aqueles que resistiram ao pecado, o Senhor vai ratificar o relacionamento que tem conosco diante do Pai. Essa é a recompensa para aqueles que se abstiveram dos pecados do mundo, que são os dignos disso, mencionados no versículo 4. Versículo 7, nós temos a sexta igreja, que é a igreja da Filadélfia.
E diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É uma alusão, então, a Isaías capítulo 22, dos versículos 20 a 23. E ele vai dizer o seguinte: e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E pregá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Essa chave pode ser uma alusão ao poder selador dado a Pedro, por exemplo. Mas, em Isaías 22, 23, como acabamos de ler, temos a imagem do prego num lugar firme. E tem mais a ver com aquelas estacas que seguram uma tenda. Isso é o que seria aquele que tem as chaves de Davi, ou em outras palavras, aplicando-se a Cristo, é ele que tem controle sobre quem tem acesso ao Pai. E a promessa aí para Filadélfia era de que ele garantiria esse acesso ao Pai. Versículos 8 e 9 de Apocalipse 3. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tens pouca força, e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Então, quando ele diz aí, tens pouca força, é porque esse poder selador de garantir esse acesso a Deus está nas mãos de Cristo. Essa porta aberta, esse acesso a Deus, quem garante é Jesus Cristo. Cristo ele vai demonstrar publicamente seu amor por nós, que nós somos os escolhidos dele. Nos versículos 10 e 11 lemos: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Eis que venho logo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor mais uma vez nos aconselha a guardar, manter o que já possuímos. E manter o que já possuímos é perseverar até o fim. Por isso que ele chama da palavra da minha paciência, que guarda pacientemente a palavra dele até o final. Essa hora da tentação é o dia da segunda vinda mencionada em Joel, capítulo 2, mais uma referência ao Velho Testamento. E a coroa é aquela coroa de louros para quem vence a competição. E no versículo 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, o da Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Era comum, em templos pagãos naquela época, escrever o nome dos doadores nos pilares do templo. Hoje ainda tem-se o costume em diversas igrejas, quando recebe doação, escrever o nome daquela família que fez a doação na peça doada ou nos materiais que foram doados. Farei coluna no templo do meu Deus é que nós seremos um membro proeminente na casa dele, na casa de Deus.
E é o que Cristo vai fazer por nós. Escreverá o nosso nome no templo de seu Pai. Lembra do filme Toy Story? Quando Andy escrevia no solado dos sapatinhos dos seus brinquedos, indicando a propriedade dele. É isso que Cristo vai falar e fazer por cada um de nós. E reparem na diferença do tom da promessa feita àqueles que não se deixam levar pelos padrões do mundo. Versículos 15 e 16 agora. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa foi escrita à igreja da Laodiceia, é a 7ª igreja. Era o oposto da igreja da Filadélfia, era a igreja mais acomodada de todas. O frio e o quente aí são ambos símbolos positivos. Geralmente nós interpretamos errado, como frio sendo afastado e quente sendo da congregação do Senhor. Não, mas ambos aí são positivos. O frio não é mau. As bebidas quentes e frias, ambas têm seus propósitos. O que não dá é para ser tépido, para ser morno. Uma água tépida, uma água morna não serve para muita coisa. Nem um chá dá para ser feito com uma água morna, porque a temperatura não é ideal para extrair algo das folhas, ou flores, ou caules, etc., que contém os princípios ativos do chá. E aqui, o símbolo aplicado é que não há um meio caminho, um meio termo. Tá? Ele não quer dizer que está meia boca, que não é um nem outro, mas quer dizer que essa igreja estava totalmente fora dos padrões que lhes foram designados. Ela, ou nós, né? Deveríamos fazer algo para ser ou uma bebida gelada ou uma bebida quente, tendo e cumprindo o propósito em ambas. Talvez a aplicação mais direta aí desses versículos é: seja útil como a água quente ou a água gelada. Então não se esqueçam que quente ou frio aí são ambos símbolos positivos. Não é um positivo e outro negativo. Quando ele fala morno, é que é um espectro totalmente fora do que ele esperava para nós. Precisamos ser úteis como o frio, úteis como o quente. Versículos 17 e 18. Porque dizes, rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te a que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eles haviam abraçado o estilo de vida da elite e se achavam elite, quando não eram. Então nós não somos como o mundo, mesmo que nós façamos tudo que o mundo faz, nós não somos como eles. E aí quando ele fala, não apareça a vergonha da tua nudez, ele está dizendo para se arrepender, para que ninguém possa saber quão maus nós fomos. E vejam só, por mais de 2000 anos, a vergonha da Laodiceia foi preservada aí na Bíblia. A gente está lendo isso hoje. Então, literalmente, nós vemos a vergonha da nudez dela, da Laodiceia. Por quê? Porque eles não se arrependeram. E aí ele diz para ungir os nossos olhos com colírio. Esse colírio pode ser a humildade para enxergarmos
a verdade e a nossa realidade espiritual. Então, sejamos quentes ou frios, mas estar fora da comunhão com o Senhor não funciona. Nós geralmente fechamos os olhos para não ver quão mal nós estamos. Por isso nós precisamos daquele colírio da humildade. Versículos 19 a 21 de Apocalipse 3. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele está dizendo, arrependa-se e seja útil como quente ou útil como frio. O Senhor, ele continua estendendo a sua misericórdia, ele continua dizendo, eu estou aqui, não fui a lugar algum. Ele aguarda o nosso arrependimento. Ele diz, eis que estou à porta e estou batendo ainda. Vocês já devem ter visto várias dessas figuras e aqui trago como exemplo. As portas eram abertas pelo interior, nós é que devemos deixar ele entrar. O convite para se ter uma refeição íntima aí é um eco do banquete messiânico do qual Isaías fala. Então, no capítulo 1, nós temos Deus nos querendo tornar reis e sacerdotes. Nos capítulos 2 e 3, nós temos todas essas imagens de reinado e sacerdócio, pilar do templo, coroa, sentar-se ao trono e etc. Então, o que eu tenho que fazer para me tornar rei e sacerdote? Vencer, como ele já falou, há o que vencer. E aí vem a pergunta, vencer o quê? Esse é o resto do livro de Apocalipse. Dos capítulos 4 a 22, está a resposta dessa pergunta. Muito do que o livro de Apocalipse tenta fazer é nos convencer a confiar em Deus e em Jesus, ao invés de confiar no imperador ou ao invés de confiar nos poderes do mundo. O que vemos não é só um Deus todo-poderoso, mas é um Deus íntimo. Ele entende a cada um de nós. Ele conhecia estas congregações. E esse número de congregações, 7, passa a ideia de que ele conhece a todas da mesma forma íntima que conhecia estas congregações. Cada um de nós poderia ter uma carta dessas. E não é isso que talvez nós tenhamos em nossa bênção patriarcal, essa carta específica para cada um de nós, reconhecendo nossos pontos fortes e alertando contra nossos pontos fracos? Talvez seja até um bom exercício imaginar o que nossa carta conteria. Quais são esses nossos pontos fortes? Onde nós podemos melhorar? Então nós vamos agora para os capítulos onde realmente a visão está contida. E muita gente começa o estudo de Apocalipse por esses capítulos, perdendo os capítulos anteriores, ou seja, do 1 ao 3, que explicam a tese central do livro, que é: Cristo nos tornará reis e sacerdotes. Isso é o que ele nos promete. E agora eu vou ensinar para vocês, João está dizendo, como vencer para obter essas bênçãos prometidas. Sem esses 3 primeiros capítulos, o resto seria uma visão sem ancoragem em nada. O capítulo 4 é meio que sobre centralidade.
Roma era vista como centro do mundo, e o que o livro de Apocalipse fará é realinhar isso. E esse realinhamento, o centro do universo é o trono de Deus. A gente vai fazer uma transição das profecias destes 2 últimos capítulos para essa perspectiva muito mais ampla. De uma igreja que existia na Ásia Menor, Esmirna, vamos, por exemplo, abrir o panorama e olhar para a cena completa. E vamos começar no centro da cena completa, que é o trono de Deus. A audiência de João, no primeiro século, era intimamente familiar dos templos pagãos, bem como dos deuses pagãos. Uma resposta natural a estes templos era um assombro, ficar maravilhado com estes deuses. O capítulo 4 nos mostrará o verdadeiro assombro que pertence ao Pai Celestial. Ele é mais digno e merecedor de seu amor, respeito, honra, do que os deuses dos templos pagãos que estavam acostumados a ver. E até certo ponto de suas vidas, eles estavam acostumados a adorar esses deuses pagãos. Então, esses capítulos tentam nos convencer da verdadeira fonte da devoção. E ele vai fazer isso removendo o véu e levando-nos ao centro, que é a sala do trono de Deus. É exatamente assim que o livro de Mórmon começa. A gente vai ter muitos paralelos desse capítulo 4 com Ezequiel 1. Talvez vocês até queiram, e eu realmente indico isso, dar uma olhadinha em Ezequiel 1 antes de começar aí o capítulo 4 e 5. Antes de começarmos a ver essas imagens que João vai utilizar de forma similar e às vezes de forma totalmente diferente. Vamos começar então com o versículo 1 de Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de uma trombeta eu ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então essa trombeta nos remete a Apocalipse 1:10, que ele também ouve com voz de trombeta. E o Senhor diz: sobe aqui. O Senhor nos convida a nos elevarmos a esse nível. Cresce até aqui e aí sim eu vou te revelar o que você precisa. E quando essas coisas devem acontecer? Essa é a pergunta que fica. Versículos 2 e 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco-íris estava ao redor do trono, na aparência semelhante à esmeralda. Além de Paulo, nós podemos citar Joseph Smith na seção 137 de Doutrina e Convênios, no versículo 1, que ele diz: no corpo ou fora do corpo eu não sei. É uma mudança aí de localidade, de perspectiva, talvez até algo mais acontecendo, Mas João, ele vai garantir que estava em espírito. E essa visão do trono é bem típica no Velho Testamento. Isaías, Ezequiel, Daniel, todos eles descrevem assim. A gente vai ver Deus descrito aí não com características humanas, mas de uma forma que preserva a sua transcendência. É por isso que ele diz aí que na aparência era semelhante à pedra jaspe, que é uma pedra verde, a pedra sardônica, que é uma pedra vermelha. E, semelhantemente à visão de Ezequiel, o arco-íris estava ao redor do trono. Não é um arco-íris com 7 cores, mas parece um halo esverdeado da cor de esmeralda. Então, João enfatiza aí que Deus não era
mas um ser humano como o imperador. Ele não iria descrever Deus em termos humanos. Ele é um símbolo para promover aí a transcendência de Deus. Por isso que ele escolhe esses materiais. Apocalipse 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de roupas brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então 12 parece ser um número simbólico para Israel. Há 2 conjuntos de 12. Seria 12 tribos e 12 apóstolos? Seria a velha Israel e a nova Israel juntas? Nós sabemos que no judaísmo há 24 ordens de sacerdote, da qual Zacarias fazia parte de uma delas. Nós vemos, talvez, essa imagem sacerdotal aí novamente? Estes 24 anciãos seriam sacerdotes na presença de Deus. Então, usa-se símbolos para denotar o caráter sacerdotal e real destes 24, ou seja, reis e sacerdotes. Vejam, as roupas brancas como símbolo de veste sacerdotal e as coroas de ouro como símbolos da realeza. Lembram da promessa que é feita para nós desde o início do livro, em Apocalipse 1, 6, de reis e sacerdotes? Esses 24 parecem representar o futuro estado daqueles que creem, aqueles que vencem. No versículo 5, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Profecia é o que acontece na terra. Apocalíptico é o que acontece nos céus, é uma perspectiva divina. Todos estes símbolos significam a majestade de Deus. As lâmpadas de fogo são símbolos aí do poder divino. E no versículo 6, e havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. É uma referência aí àquele firmamento que separava as águas na criação. Também é citado em Ezequiel capítulo 1. Pode ser Deus, o Pai, vislumbrando toda a criação, nada em oculto para ele. Joseph Smith descreve esse mar de vidro como sendo a terra em seu estado santificado e imortal, em Doutrina e Convênios 139. O Deus santificado e imortal pode ver tudo como se estivesse em frente dos seus olhos. O que veremos sobre esses animais é que eles serão um exemplo da verdadeira adoração. Eles iniciarão as ameaças divinas. São eles que chamam os 4 cavaleiros. São eles que darão os touros aos anjos. Esses animais desempenham um papel importante no desenrolar dos eventos do livro de Apocalipse. Esses animais realmente, então, são criaturas viventes. E que criaturas eram essas? Apocalipse 4, versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então estas descrições seguem as descrições de Ezequiel, exceto que em Ezequiel cada um dos animais tem 4 faces diferentes, e aqui são 4 animais separados. Parece que João pega emprestada a visão de Ezequiel
e adapta para um propósito mais cristão, mais centrado em Jesus Cristo. Então, na arte, eles interpretam como uma referência aos evangelistas. Mateus, como sendo um anjo, o que tem o rosto do homem, Marcos, como sendo um leão, Lucas, como sendo um touro ou um bezerro, e João, como sendo uma águia. É assim que eles representam na arte. E aí, dá para se notar a dificuldade crescente em interpretar. Vocês estão acompanhando comigo, estão vendo que agora está ficando talvez mais difícil de achar o significado, porque agora a gente trocou de gênero literário. Essa linguagem apocalíptica era mais familiar para um cristão do século I, especialmente se ele tivesse um background judaico. Para eles era de fácil entendimento. Não é para nós, no século XXI, e ainda mais de um lugar diferente do Ocidente, porque a gente quer literalismo, ou seja, quer que as coisas signifiquem exatamente o que elas dizem. E às vezes, tenhamos cuidado, nós caímos na armadilha de dizer que nós entendemos a visão melhor do que o próprio João, por exemplo. Ele via um helicóptero e, como não entendia o que via, descreveu como um gafanhoto. Tenham cuidado com isso. Talvez eles, do primeiro século, entendessem muito melhor do que nós. Esses animais também, o leão, o bezerro, o homem e a águia, sugerem uma ordenação na criação. Há um homem e 3 animais. Às vezes, a gente pensa de nós mesmos como sendo o ápice da criação, mas talvez da perspectiva de Deus, lembre-se que essa é uma visão da perspectiva de Deus, toda a vida, de alguma forma, tenha uma natureza sagrada que nós não compreendemos. Talvez seja até um sinal de que os nossos animais, sim, os nossos bichinhos de estimação também, vão chegar à presença de Deus em algum momento. Joseph Smith, em 1843, faz a observação de que provavelmente esses eram animais reais de outros planetas. A ideia é que outros planetas de Deus também têm animais, e eles também são representados aqui. Versículo 8 de Apocalipse 4. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. A ideia é que esses animais vigiam o trono de Deus. Então, quando ele diz aí Santo, 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 é uma maneira hebraica de dizer Santíssimo, Santo Supremo. Também é um eco de Êxodo 3,14. Era santo, é santo e para sempre santo. Eu sou o que sou. Nós estamos falando da majestade transcendente de Deus e Jesus Cristo. João, ele tenta convencer os seguidores do primeiro século a depositar sua confiança em Deus. Será que qualquer governante desse primeiro século poderia reivindicar algo semelhante ao que viu João? Algo semelhante a este poder demonstrado neste capítulo? Resumindo estes 11 versículos do capítulo 4 seria: Deus é todo-poderoso e não há ninguém como Ele. É nele que nós devemos confiar. Então, nos capítulos seguintes, nós veremos muitas desolações se abaterem sobre a terra. E por isso, João já nos apresenta aquele que é todo-poderoso, que conhece todas as coisas e em quem nós podemos confiar. Então agora, no capítulo 5, nós seremos apresentados de uma maneira diferente ao Salvador.
veremos por que ele ocupa a posição que ocupa e como ele está ao lado do Pai. Esse capítulo 5 pode ser dividido em 3 diferentes partes. A parte 1, que começa no versículo 1, a parte 2, que começa no versículo 6, e a parte 3, que começa no versículo 11. Então vamos para o versículo 1 de Apocalipse 5, que é a parte 1, que é sobre o rolo que está na mão do Pai. E diz o seguinte: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A mão direita, a destra, representa poder, especialmente o poder de julgar. Podemos chamar da mão do convênio. Nesse caso é a mão do Pai, porque é ele que está sentado no trono. O livro aí é um rolo de papiro. E será que esse rolo é o plano de salvação que o Senhor cumpriu? Pode ser uma das interpretações. Seja o que for, está selado. Não com 1, mas com 7 selos. Era como se fossem 7 camadas de papiro, cada uma com um selo. Quem leria deveria quebrar esses selos. Alguns estudiosos tendem a interpretar esse rolo como se estivéssemos na pré-mortalidade, no início de tudo, com Deus segurando este plano e dizendo: preciso de alguém que possa descer e garantir que esse plano seja realizado. Uma espécie de conselho nos céus. Outros tendem a abordar o rolo como eventos que acontecem após a ascensão de Cristo. A moral da história aqui é que nos encontramos em alguma espécie de conselho com Deus e ele diz: tem informações importantes, mas para que essa informação seja revelada, alguém precisa romper os selos e deve ser alguém especial, alguém digno, não uma pessoa comum. E aí no versículo 2, ele diz: E vi um anjo forte apregoando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. A cena vai ser repetida por esse anjo forte em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, também carregando um outro rolo. É como se algo precisasse acontecer, mas somente pelas mãos de quem seria digno de fazê-lo. Então já foi estabelecido o poder de Deus no capítulo anterior. E agora o poder de Cristo será estabelecido por meio destes 7 selos. Joseph Smith pergunta sobre este rolo em Doutrina e Convênios 77, versículo 6. É informação que precisa ser levada a público por alguém especial. Então, quem teria essa autoridade? E no versículo 3 de Apocalipse 5, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. De acordo com a cosmologia bíblica, eles aceitavam esses 3 andares do universo. E João queria dizer que não há ninguém como Jesus Cristo, seja em que esfera for desse universo ou de qualquer universo. No versículo 4, João diz: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então João fica aflito, João fica ansioso, João fica preocupado pelo fato de que a mensagem de Deus não poderia ser revelada, já que não se achou nenhum digno. E no versículo 5, e disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí esse leão da tribo de Judá é uma referência
a Gênesis 49, 9 a 10. E o ramo de Davi, a raiz de Davi, é Isaías capítulo 11, que fala só sobre a raiz de Davi, esse ramo que sairia da raiz de Davi. E aí ele fala aí, venceu, tá? É um pretérito perfeito, está consumado, foi feito. O cetro, ele não vai se afastar de Judá, que é o que diz lá em Isaías. Nós temos mais uma vez essa imagem real. E a raiz de Davi também é uma imagem real. João já não precisa mais se preocupar. Alguém já fez isso. Ele venceu. Pretérito perfeito. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 é a parte 2. É a apresentação do Messias. Então o que diz? E olhei, e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então João vê, não um leão, mas um cordeiro. É o oposto de um leão. É o oposto do real. É a definição da vulnerabilidade, o cordeiro. E é curioso aí ter chifres, quer dizer que sendo um cordeiro, ele não é um animal passivo, é um cordeiro poderoso, vulnerável, mas ainda assim poderoso. Há a ideia de que Jesus e Deus, eles veem tudo e não há nada que eles não estejam cientes, por isso os 7 olhos. É a sabedoria, o conhecimento, a visão. Então repara que a tradução de Joseph Smith nos corrige aí para, em vez de 7, tendo 12 chifres e 12 olhos, que são os 12 servos de Deus enviados a toda a terra. E aí os 12 servos parecem os apóstolos. E também faria mais sentido sendo números pares de chifres e olhos. Mais uma vez, aí vocês veem o número 12 representando Israel, um número do convênio. Mas reparem como em Apocalipse nós vamos ter essas imagens paradoxais. A gente já falou sobre uma delas, que é tornar alguma coisa branca lavando com sangue. Isso não é possível. Então aqui eles estavam esperando um leão e aí terminam recebendo um cordeiro como que morto. Reflete meio que a expectativa messiânica dos judeus. Eles esperavam um Messias político, davídico, que conquistaria toda a terra e não viram, não enxergaram esse cordeiro vulnerável que era Jesus Cristo. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado ao trono. Talvez a gente se sentisse muito melhor em confiar em um leão do que confiar em um cordeiro morto. Um cordeiro morto requer um salto muito maior de fé. Um Messias crucificado requer um salto muito maior de fé. Mas reparem como os seres celestiais muito mais inteligentes que nós aqui da Terra vão reagir ao cordeiro imolado. Reparem só nos próximos versículos. Então o poder foi passado de pai para filho. Se nós podemos confiar no pai, nós podemos confiar no filho. Ele tem poderes e responsabilidades semelhantes àquele que está sentado no trono. E aí no versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então nós vimos a reação ao Pai no capítulo 4, agora
nós estamos vendo a reação ao cordeiro. As harpas trazem uma ideia sacerdotal porque era um dever levítico no templo. Os incensos também nos remetem ao altar de incenso no templo. Nós podemos ver como essa imagem é sacerdotal. É uma imagem sacerdotal quando Cristo ascende a seu trono. O próprio incenso aí é um símbolo da oração dos justos que sobe aos céus. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue para Deus nos compraste de toda tribo e língua e povo e nação. Esse novo cântico é muito mencionado no Velho Testamento, no livro de Salmos. E aí, quando ele diz porque foste morto, a palavra grega é sphazo, que é uma morte violenta, é um abate, é um assassinato. Então, esse sacrifício do cordeiro, que torna digno de abrir os selos, foi feito por todos nós em todo o lugar. É por isso que João diz toda tribo e língua e povo e nação. E vejam que os celestiais reagiram maravilhados. E nós, como é que a gente reage ao saber que ao invés de um leão, nós ganhamos um cordeiro morto? Versículo 10 de Apocalipse 5. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vejam como o ciclo aí se completa, nos levando de volta ao capítulo 1, versículo 6. Lembra? Nos tornar reis e sacerdotes. A ideia aqui é a de que, porque Jesus deu sua vida, porque submeteu sua vontade à de seu Pai, ele mereceu o direito de pegar o livro, abrir os selos e julgar a terra. Aí vocês podem cruzar com Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, com a promessa de nos tornar reis e sacerdotes. Apocalipse 5, versículo 11, é a parte 3. É como se tivesse zooming out, afastando a câmera. Primeiro João vai contemplar Deus, depois Jesus, e agora ele contempla todo mundo. Vejam só. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Se olharmos sob a ótica de um cristão do século I, eles sempre eram minoria. E agora o que a gente tem aí? Um número gigante, milhões de milhões e milhares de milhares. Agora eles estavam na maioria. Eram parte dessa grande multidão, adorando ao Pai e ao Filho. Versículo 12 de Apocalipse 5. Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. São 7 coisas aí que são dadas ao Cordeiro. Vejam só: poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Versículo 13. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Mais um zoom out. Agora todos os céus estão revelados e a terra e o mar, ou seja, tudo. É uma visão apocalíptica. Antes, ninguém, em lugar nenhum, era digno. Agora, todos, em todo lugar, reconhecem que o Cordeiro é digno. Versículo 14.
de Apocalipse 5. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Nós começamos o capítulo 5 com uma certa dúvida. Encontraríamos alguém digno de abrir os selos? E agora terminamos o capítulo 5 com paz e harmonia nos céus. Todos unidos na adoração ao Cordeiro. Tudo está bem, está tudo legal nos céus. É a mensagem do capítulo 5. E aí vem a pergunta: e aqui embaixo na terra? E a resposta vai ser dada no capítulo 6, a partir do momento da quebra dos selos. Veremos a desarmonia na terra, em oposição a essa paz e harmonia nos céus. É aí que o livro vai fazer o contraste entre os céus e a terra e vai deixar a dúvida: o que é que nós queremos? A visão de harmonia dos céus ou o caos da terra? Não sejamos mornos. E se quiserem vencer, prestem atenção no que mostrarei aí na visão. É isso que João nos fala. E para dar um spoiler do livro de Apocalipse, bem como um resumo, em 2 palavras: Jesus vence. Essa é a mensagem do livro. Quer estar do lado vencedor? Devemos seguir ao Cordeiro.